Gente, tudo que vocês não esperam é uma palestrante atrapalhada, né? Para começar, atrapalhou com o horário, atrapalhou na estrada. Então, que Jesus nos abençoe e que harmonize a todos nós, os nossos corações e os nossos sentimentos, e que esse ligeiro interregno que aconteceu seja um momento de aprendizado para todos nós. Diz-nos o evangelista Mateus que Jesus foi convidado para almoçar na casa dele. E quando ele, após ser chamado, Mateus relata esse fato. Jesus passa na coletoria, no que seria o que nós conhecemos hoje como coletoria, e vai, após aceitar o convite de Jesus para ser um dos seus discípulos, ele é convida Jesus para almoçar. Quando os fariseus veem Jesus almoçando, há esse relato bíblico. Estando Jesus em casa deste homem, no caso Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, Jesus disse-lhes: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Isso está relatado em Marcos, em Mateus, e, no caso, nós estamos citando o próprio Mateus, no capítulo 9, versículos 10 a 12. É muito curioso, porque nós, naquela época em que é relatada o fato, existia um sectarismo e existia uma divisão de castas, uma divisão de grupos sociais muito grandes, e que determinados grupos não poderiam interagir com outros grupos. E Jesus vem exatamente quebrar essa situação, onde ele chama para o seu apostolado, para o seu discipulado, ele chama Maria de Magdala, a atormentada, ele chama Pedro, um pescador inculto, ele chama Mateus, um coletor de impostos, chamam outros pescadores, ele vai à casa de Marta e Maria e Lázaro, seu amigo, e ele fica nos seus ensinamentos, e ele fala para Marta da importância, não desvalorizando o trabalho, mas da reflexão e do aprendizado, do autoconhecimento. Então, Jesus, quando ele chega, quando ele reencarna, ele vem, através das suas ações, trazer algumas reflexões muito importantes e quebrar muitos paradigmas, começando com o perfil daqueles que ele chama para o seu discipulado, mostrando que, além daquela aparência, daquela possível pessoas incapazes, existe um espírito eterno. E que, quando ele coloca essa célebre frase, que não são os que gozam de saúde, ou não são os sãos que precisam de médico, ele está nos convidando a uma objetividade, a uma necessidade de saber o que o outro precisa, o que é que eu posso fazer pelo outro. E para que a gente contextualize, nós vamos ver, porque ele relata também os fariseus, né? Nós ouvimos muito falar nos fariseus. Quem são esses fariseus? Fariseus é uma subdivisão dentro do judaísmo, é um grupo dentro do judaísmo, que surge no 2º século, aproximadamente, antes de Cristo, e que eles se consideravam pessoas puras acima de todos os outros judeus, porque eles conheciam a Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. E os fariseus, eles eram cheios de normas e de exigências.
algumas dessas normas bastante pertinentes, porque diziam respeito a coisas de cuidados de higiene. Mas hoje nós interpretamos como cuidados de higiene. Mas, naquela época, faziam parte de rituais religiosos, como lavar as mãos antes das refeições. Então, eles faziam isso não pela consciência de que é a necessidade de não levar microbactérias, de levar micro-organismos para os alimentos. Eles faziam isso por ritual religioso. Então, como eles conheciam a Torá, eles não se misturavam, entre aspas, com os outros, nem os próprios judeus da sua casta. Então, é muito interessante o relato do Evangelho, em que esse grupo pertencente a uma elite de conhecimentos e de costumes, a criticar Jesus. Aquele que é o governador do planeta. E para que a gente entenda como Jesus foi democrático e sábio nas suas ações, Mateus, aqui retratado por esse pintor holandês, o Utrecht, ele era não somente abominado pelos fariseus, ele era também abominado pela comunidade, pela sociedade da época. Ele era um coletor de impostos. E como é que funcionava a questão dos coletor de imposto? Ele coletava impostos para o tetrarca Herodes, que era uma pessoa, a região era dominada por Roma, e ele tinha liberdade, digamos que ele tinha que coletar X% dos valores dos bens de cada pessoa. O que ele cobrasse a mais, ficaria para si. Então, se ele tinha que dar para Herodes 10%. Se ele cobrasse 15%, 5% era dele. Então, essa questão era muito mal vista, porque os publicanos e os coletores de impostos, eles eram muito mal vistos, eles eram execrados, não somente pelos judeus, mas pelos nazarenos, pelas pessoas daquela sociedade, daquela época. Porque eles não aceitavam o domínio romano sobre os judeus, e aí aqueles que trabalhavam na coleta de impostos eram considerados traidores. E como é que Jesus, então, vai e não só almoça na casa de um traidor do povo, que extorque aos olhos deles dinheiro, mas ainda chama para ser seu discípulo? Vocês conseguem, então, entender um pouco também a estranheza dos fariseus. Mas nós também vamos entender a generosidade de Jesus, porque ele nos conhecia a fundo. Então, ele via Mateus muito além do que o homem que coletava os impostos. Ele via Mateus como Espírito eterno. E ele vai falar também que não são os sãos. Ele vai falar, então, de saúde. Ele vai falar que os que têm saúde não precisam de médico. Então, ele se coloca numa postura de cuidador, ele se coloca numa postura de alguém que vem com um propósito, com um objetivo, que é acolher aquele necessitado. O que nós compreendemos como saúde hoje não era o que era compreendido como saúde naquela época. E mesmo hoje, com conhecimento ampliado, a compreensão de saúde ela é definida, ela está muito bem colocada teoricamente, mas, na prática, nós todos sabemos que nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, a questão da saúde é uma coisa muito complicada. Em outros encontros nossos aqui, eu já trouxe o conceito oficial de saúde, onde a Organização Mundial de Saúde vai nos falar desses 3 aspectos, o físico, mental e social, como sendo fatores que compõem a saúde. Então, eu preciso não somente estar bem fisicamente, mas mentalmente e socialmente.
Então, eu posso não ter nenhuma patologia orgânica, mas ter um péssimo relacionamento, estar inserida num contexto social muito complicado, e eu não posso dizer que eu tenho saúde. Porque a saúde agora ela é dita como bem-estar. Agora, vírgula, esse conceito está posto pela Organização Mundial de Saúde desde 1946. Então, ela é dita como bem-estar. Eu posso ter um problema de saúde que está controlado e me sentir bem. Então, eu tenho bem-estar, eu tenho saúde. Mas é a doutrina espírita que, bem antes de a Organização Mundial de Saúde definir saúde, que em 1939, nós também, eu acho que já colocamos aqui outra vez, mas isso cabe dentro de um contexto relembrar, no livro O Consolador, na questão 95, Emmanuel vai dizer que saúde é a harmonia da alma. Então, a gente fica muito feliz e fica muito pleno e fica, assim, no bom sentido, até vaidoso, no bom sentido, se é que existe vaidade no bom sentido, de acreditar numa doutrina que consegue anteceder, às vezes até em séculos, a área do conhecimento. Porque, neste caso, é bom lembrar que, quando o livro é editado em 1939, O Consolador, 7 anos antes da Organização Mundial da Saúde definir oficialmente saúde, naquela época não existia computador, não existia, se existia máquina de datilografia, quem já datilografou sabe a diferença de digitar numa máquina de datilografia e num computador hoje, e que a tipografia, as gráficas, eram através de tipografia, as letras eram colocadas uma a uma. Portanto, Chico, quando recebe pelo Espírito Emmanuel essa definição de saúde, foi bem antes de 1939. Hoje, você entrega um texto numa gráfica pronto, ele faz a paginação, faz tudo que você quer, no máximo em 15, 20 dias, você está com um livro na mão, se você entrega tudo certo. Então, a doutrina espírita vem, então, trazer numa simples frase, através de Emmanuel, essa definição que ela é completa com relação à saúde. Então, nós precisamos ir atrás desse caminho. E aí, nós olhando o entorno da gente, como é que eu vou identificar quem tem saúde ou não? Porque Jesus, através da sua mediunidade completa, ele olhava e ele desse assim uma piscada aqui, ele dizia tudo que a gente tinha. Mas não é a nossa potencialidade mediúnica, não é a nossa capacidade de conhecimento. Então, começa aqui a gente não se comportar como fariseu no julgamento, porque eles eram excelentes julgadores, no bom sentido ou não. Eles eram exímios julgadores. Eles olhavam e avaliavam sem conhecer. E nós não precisamos, então, na nossa conduta do dia a dia, aprender a não ser julgadores, a não ter uma atitude farisaica, a não se achar acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Porque eu posso estar com uma aparência muito boa, muito bem vestida, muito elegante, muito perfumada, muito bem penteada, mas a minha alma está extremamente sofrida. O contexto social onde eu esteja inserido, ele pode estar extremamente tumultuado. E eu posso ter uma aparência, às vezes, física difícil, faltando um membro, tomando 5, 6 tipos de medicamentos por dia, e está com uma sensação de bem-estar incrível. Então, o primeiro convite da nossa reflexão é para que a gente possa nos olharmos, não só o outro, mas a nós mesmos, com um olhar de mais completude, com um olhar de bem-estar. Eu estou bem hoje? O meu companheiro de jornada, a minha companheira de jornada, conjugal, filho, de trabalho, social, está com bem-estar hoje? Se não está, o que eu posso fazer? Nem a onipotência, nem a impotência. Eu não sou Jesus.
eu não movo montanhas, eu não curo. Mas será que se você der o abraço amigo, o ombro amigo naquele momento, não vai servir mais do que muitos medicamentos? Porque na nossa cultura, o que nós estamos ainda, apesar de todo o avanço tecnológico científico, de conhecimento em geral, nós estamos ainda acostumados a olhar as dores apenas como as dores físicas. Dói aqui, dói ali, dói acolá. Então, eu quero um remédio para passar a dor. Eu também, gente. Eu não acho que o ser humano precisa sentir dor, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos um arsenal medicamentoso e de conhecimento que nos permite, desde a homeopatia à alopatia, você não ter dor. Eu sempre digo que se eu não fosse nefrologista, eu ia ser dorologista. Porque a dor não faz parte do nosso contexto. Já foi inventada a anestesia, não precisa mais fazer cirurgia sem anestesia. As amputações que eram feitas antes da anestesia ser descoberta era sangue frio. Era o indivíduo embriagado com vinho. Então, é sinal de que nós não precisamos passar por isso. Mas nós precisamos refletir que não somente precisamos tratar o efeito, nós precisamos ir à causa. É na causa da dor aqui, ali e acolá que nós precisamos ir. Porque se eu estou com uma cefaleia, com uma dor de cabeça, eu vou tomar o remédio para passar a dor de cabeça. Quando passa o efeito do remédio, a dor de cabeça volta. Então, eu preciso ir à causa para que a dor não volte. E aí nós vamos estar sempre lembrando o conceito de saúde do Emmanuel. Perfeita harmonia da alma. Sem querer psicologizar tudo, porque existem doenças estritamente físicas, sim, mas existem, a maioria do que acontece, ela está assediada na nossa alma. Aquela desarmonia foi se transmitindo. Então, é Kardec, lá no livro da Gênesis, que vai nos mostrar, quando ele vai falar o estudo dos fluidos, como que esse mecanismo acontece. Ele vai dizer que o pensamento vai agir sobre os fluidos. Esses fluidos, eles vão transmitir-se eletroquímica e magneticamente ao perispírito, que se transmite ao corpo físico. Então, começamos aí a refletir sobre as causas. Sobre as causas de muitas coisas da sua saúde ou da sua doença. Então, aí nós começamos a trazer uma solicitação interessante e oportuna. É a qualidade do pensamento que nós desenvolvemos. Porque tudo o que nós pensamos, ele vai se transmitir aos fluidos, e vai se transmitir ao perispírito, e vai se transmitir ao corpo físico. Agora, pense aquela pessoa que só pensa negativo a vida toda. Então, essa transmissão ela é sutil, ela é devagarzinho, ela não é tão cortante quanto você pega um punhal, uma faca, um objeto físico e atinge o corpo físico. Mas, com o tempo, que esse pensamento desequilibrado, atuando sobre seus fluidos, que, por sua vez, atua sobre o perispírito, vai chegar ao corpo físico. Lembrando, se tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje, que o perispírito é o corpo energético que une o corpo físico ao corpo espiritual. Então, essa união do corpo físico ao corpo espiritual, ou do corpo físico à alma, como queiram, ela é feita por esse corpo energético semimaterial, nos dizeres de Kardec e André Luiz, que é o perispírito. Então, se eu danifico esse perispírito com pensamentos de má qualidade, uma hora esse dano vai ser transmitido ao meu corpo físico. E o inverso também é verdadeiro.
sem querer fazer apologia ao que na psicologia chama-se de síndrome de Poliana, os pensamentos de qualidade, bons pensamentos, pensamentos amorosos, otimistas, eles vão ser transmitidos ao corpo fluídico, aos fluidos, que se transmite ao perispírito, que chega ao corpo físico. É muito comum nós vermos pacientes onde acredita na sua cura e tudo dá certo. Temos também os que acreditam na sua cura e não conseguem a cura, mas eles vivenciam aquele momento patológico de uma forma muito mais plena, muito menos sofrida. Porque não vamos esquecer que existe a lei de causa e efeito, que todo esse mecanismo de ação que foi mostrado por Kardec, ele está sujeito à lei de causa e efeito. Ora, mas eu conheço uma pessoa que é sempre de bem com a vida e teve uma doença. Aquela doença poderia ter sido pior. Mas foram seus bons pensamentos, as suas boas ações, a sua postura harmônica que fez com que a ação da lei de causa e efeito fosse amenizada. É de conhecimento de todos aquela historinha do trabalhador que perdeu o dedo mindinho. E aí ficou muito triste, foi ao Chico saber, era um trabalhador da região onde Chico morava, e aí o Emmanuel passa uma comunicação que a programação reencarnatória para ele, dentro da lei de causa e efeito, era ele perder o braço. Mas como ele teve um padrão de atitudes e pensamentos e sentimentos de um bom trabalhador, a lei de causa e efeito se estabeleceu nele, perdendo apenas um dedo, que faz pouca diferença, até esteticamente. Então, é a gente olhar o outro sem o olhar do fariseu, sem um olhar julgador. Lembrando, faltou uma imagem aqui. Está aqui ela. Lembrando que, no nosso cotidiano, isso é muito comum. Esse é um ator americano, um homem bonito, rico, tinha tudo o que aparentemente todo mundo quer ter, beleza, dinheiro, fama. No entanto, esse sorriso não passava de uma máscara. Ele se suicidou aos 4 anos. É um exemplo contemporâneo de que o olhar do outro nós, ao olharmos o outro, precisamos ir além. Você olha esse belo sorriso, uma pessoa está de bem, você não, ao olhar este faces, você nem identifica. Mas, então, no Céu e Inferno, o São Luís, na segunda parte, no capítulo 4, no item 8, São Luís ele vai nos chamar a atenção para uma forma de agir, para um mecanismo de ação. Ele diz que é no encarnado como no desencarnado. Então, ele já vai falar de como a gente atua num contexto espírita, que nós temos o intercâmbio mediúnico como ferramenta para o equilíbrio dos espíritos, que precisamos, é sobre a alma que precisamos atuar, é sobre o sentimento. Toda ação material pode suscitar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma. Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Então, quando a gente olha e não vê nenhuma aparência de dor nem de sofrimento, não significa que esta alma não esteja sofrida e que ela não necessite ser acolhida. E já no Antigo Testamento, lá no livro dos Salmos, o Davi vai colocar no Salmo 42, versículo 6. Ó Deus meu, dentro de mim, minha alma está abatida. É um clamor dizendo, olha que ele não fala de que eu estou triste. É tão interessante quando ele diz dentro de mim.
provavelmente, ele, ao se dirigir a Deus fazendo esse clamor, ele estava exatamente precisando, como o rei que ele era, manter uma aparência de poder e de controle sobre as coisas, mas dentro dele a alma estava sofrida. Estava, ainda que momentaneamente, com sintomas depressivos. Os sintomas depressivos, eles podem ser momentâneos, sintomas de tristeza por um evento triste que aconteceu na sua vida, ou ele pode ser mais permanente, se transformando num transtorno depressivo. E, por falar em transtorno depressivo, é sempre importante, em virtude da gravidade dessa doença nos dias de hoje, chamar a atenção para o impacto. Esse trabalho, realizado em 18 países pelo Banco Mundial, onde ele analisa 52 mil pessoas dos países desenvolvidos e 37 mil pessoas nos países em desenvolvimento, ele chega à conclusão que existe uma prevalência global de 12% de transtorno depressivo, sendo que 5,5% estão nos países desenvolvidos e 5,9% nos países em desenvolvimento. Ou seja, é aproximadamente a mesma coisa o transtorno depressivo, né? E é interessante que a idade média do início dos sintomas depressivos é muito jovem. Num é 28, aproximadamente 29 anos, 28,9 anos, e no outro, 27,2 anos, ou seja, 27 anos e 2 meses. Então, nós estamos, neste momento atual, tendo pessoas cada vez mais jovens acometidas de depressão. Como diz o salmista, dentro de mim a alma estava doente. São pessoas que dentro delas a alma está doída, está doente. E nós não podemos fechar o nosso olhar a isso. Porque aquele que você olha e às vezes até sente uma certa inveja branca, como se diz assim, puxa, eu gostaria tanto de ser como fulano, às vezes fulano por dentro está com a alma muito doída. A Organização Mundial de Saúde, ela faz um levantamento sobre a carga global de doenças, e das 10 causas de carga global de doenças, 4, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, referem-se a transtornos mentais. E das 4 causas que são transtornos mentais, depressão está em primeiro lugar em todas elas. Então, quando nós formos avaliar ou tentar sentir e perceber o outro, nós não podemos nos esquecer do impacto que essa doença causa nos indivíduos. E se Jesus falou que os sãos não precisam de médicos, e nós somos espíritas, e nós estamos vendo que a saúde ela passa por um processo que vai muito além do corpo físico, nós também precisamos refletir qual é o papel da casa espírita dentro deste conceito de cuidado de saúde. A primeira coisa que nós não podemos esquecer é que a casa espírita, a instituição espírita, ela é feita por nós. Então, se alguma coisa não vai bem, é porque você não vai bem. Então, nós precisamos lembrar dos fariseus. Nós não estamos acima de ninguém nem de nada. Nós estamos ali, no meio. Porque a instituição é feita por nós. E o papel da instituição espírita perante a sociedade, não só na questão da evangelização, da divulgação do paradigma médico espírita, mas também de alertar para os cuidados com a vida, também ela tem um papel muito importante como ferramenta de saúde. Considerando o conceito de Emmanuel, que saúde é a perfeita harmonia da alma, a casa espírita ela não é, portanto, um lugar de espíritos perfeitos.
Porque se nós estamos todos encarnados e não somos missionários, eu pelo menos não sou, é porque nós estamos aqui para nos tornarmos espíritos com a alma harmônica, ou seja, espíritos saudáveis. Então, nós todos que estamos aqui, estamos nos tratando. Nós estamos tratando o nosso espírito. Eu trato o meu espírito fazendo os estudos, trazendo para a exposição, cuidando dos meus pacientes, olhando para eles, aqueles que chegaram, por exemplo, diabéticos, que não cuidaram do seu diabetes a vida toda. Ah, se eu não cuidar das minhas doenças físicas, eu também sou assim. Se eu não tiver disciplina na atividade física, eu também vou ficar assim. Não julgando, mas refletindo a necessidade do cuidado. O nosso companheiro de jornada, na instituição, também é assim. Sem que isso signifique que eu vá olhar. O outro é a minha ferramenta de aprendizado. E como ferramenta de aprendizado, eu tenho que cuidar muito bem dele. A gente não cuida bem dos livros? Não cuida bem do computador? Não procura ter um acesso à internet de qualidade? Porque é a ferramenta que nos fornece informações? Então, o outro, meu irmão, filho do mesmo pai que eu, então nós estamos todos interagindo nesse contexto. Então, se a casa espírita não é lugar de espíritos perfeitos, já nos diz o codificador, é que são espíritos que necessitam cuidar, necessitam daquele olhar de Jesus. Os sãos não precisam de médico. Então, que ferramentas, dentro desse contexto, a casa espírita nos oferece para cuidar da saúde? Estudo, trabalho e intercâmbio mediúnico. Eu preciso necessariamente participar do intercâmbio mediúnico? Eu tenho medo de espírito. Se o espírito estiver ali, eu vou sair correndo. E é verdade. Pela primeira vez na vida, o ano passado, eu vi o que o povo chama de alma. Vocês teriam rido de mim, vocês não teriam acreditado. Eu estou subindo para ir na UTI, ver uma paciente, e é um corredor. Então, eu estou entrando pela porta que entra os profissionais. Estava em obra a partir da porta. Eu vejo uma mulher saindo com as duas mãos assim, vestindo uma camisa branca, uma calça preta, cabelinho curtinho. Quando eu vejo a mulher passando de uma rampa que está em construção para ir para o outro lado, eu corro para dizer que ela não pode ir ali, que ela pode cair, que está em obras. Quando eu vejo, ela entrou numa parede. Eu arrepiei do pé à cabeça, piquei a mula. Voltei para trás, como diz o Matuto. Cheguei lá na hemodiálise, a enfermeira falou, doutora Ana, o que aconteceu? Eu falei assim, acabei de ver uma alma. Aí lá vai. Não, eu não acredito. Ela é Maranata. Lá vai ela comigo. Doutora, me explica aqui. Aí eu contei, olha, saiu daqui. Ou seja, saiu de uma parede. Era como se ela tivesse feito isso aqui. Ela saiu daqui, era uma parede. E aqui teria uma rampa que ela ia cair, porque não tinha nada embaixo, estava em construção. Quando eu disse, olha, ela saiu daqui e foi para cá, que ela viu que era uma parede e outra rampa, ela também picou a mula e saiu correndo. Então, assim, às vezes a gente não tem maturidade ainda, mas eu já estou na educação mediúnica, gente. Mas você precisa estudar, conhecer. Porque, como diz Jacira, que talvez já tenha falado aqui algumas vezes, a primeira vez a gente nunca esquece. Então, foi a minha primeira vez. Ela disse, bem-vinda, se prepare para muitas. Então, o estudo e o trabalho são ferramentas indispensáveis. Mas o intercâmbio mediúnico, ele não somente se faz no momento da reunião mediúnica. Aqui nós estamos no intercâmbio mediúnico. Os espíritos descrevem toda a atuação, todo o trabalho que é feito durante uma reunião pública. Onde nós estamos sentados aqui refletindo sobre nossas coisas e muitas vezes nós estamos tomando passes, recebendo tratamento para doenças que nós nem sabemos que temos ainda. O intercâmbio mediúnico se faz durante o passe
do encarnado, potencializando suas energias pelos espíritos. O intercâmbio mediúnico se faz em todos os momentos de estudos, no momento da prece. Então, esse tripé que a doutrina espírita nos oferece é o melhor remédio que eu conheço para terapia, além das fluidoterapias. A água magnetizada, o passe que nós acabamos de falar, e o estudo e o trabalho através do Evangelho. Naturalmente, que o tipo de trabalho e quando trabalhar, dependendo das patologias, nós acabamos de falar de um transtorno depressivo, uma pessoa que está dentro de uma crise depressiva, ela não tem condições ainda de trabalho físico. É uma questão de, não é de preguiça, é falta de condição orgânica mesmo. Tudo é uma questão de bom senso. E aí, o evangelista Lucas vai nos lembrar, vai relatar um fato contado por Jesus, e é interessante que ele usa sempre os menos favorecidos, aqueles que sofriam mais preconceitos, para dar os exemplos. Então, lá em Lucas 18, 9 e 18, ele vai dizer: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Nós já vimos quem é o nosso fariseu. O publicano era a mais ralé casta judaica. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda, olha só, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, quer dizer, nem próximo ao altar, ao cenáculo, o publicano ousava ficar, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí, Jesus fala que o publicano saiu dali justificado. É muito interessante, porque, lembrando aquela fala de São Luís, que nós acabamos de citar, quando ele diz que todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Então, é preciso o autoconhecimento. É necessário que a gente olhe para dentro da gente mesmo, olhe a postura do publicano. Isso não é uma expressão de baixa autoestima, é uma expressão de se conhecer. E Joana de Ângeles vai nos dizer no livro O Homem Integral que o autodescobrimento é uma ferramenta que nós precisamos urgentemente buscar no nosso momento contemporâneo. Quando nós reconhecemos a nós mesmos como indivíduos, nós somos capazes de nos olharmos no espelho e nos identificarmos com as nossas virtudes e os nossos defeitos. E, ao identificar as nossas virtudes, agradecer a Deus, porque já chegamos ali. E, ao identificar as nossas dificuldades, reconhecer que elas são momentâneas, pedir a Deus forças para que, pouco a pouco, no esforço constante, persistente, nós possamos superar as dificuldades vigentes naquele momento. Nós possamos dizer, como o publicano, levantar os olhos e dizer: ó Deus, me ajuda a superar a minha preguiça. Ó Deus, me ajuda a superar a minha indisciplina. E por aí vai. Qualquer que seja a dificuldade que você identifique em si. É essa a postura que Jesus espera de nós. Porque de que adianta ser apenas uma ação externa de pagar o dízimo? É importante? Se você é sócio da instituição espírita, é importante pagar. Porque essa luz não chega aqui de graça. Esse microfone não se materializou aqui.
Esse data show que permite que a gente veja imagens e traga textos interessantes, também não foi materializado. Faz parte da vivência da materialidade. Mas isso somente não é suficiente. É preciso o jejum, sim, de maus pensamentos, como nós vimos lá nos primeiros slides, quando Kardec mostra lá pelos estudos dos fluidos lá na Gênesis. Quem são, então, os médicos do nosso momento atual? Os médicos são todos aqueles indivíduos que se propõem a olhar os necessitados, a estender as mãos, a olhar no mesmo nível, como Jesus. Em nenhum momento, nenhum relato evangelista mostra Jesus dizendo que era superior a todos nós. O máximo que ele disse é que ele era o caminho, a verdade e a vida. É médico, é profissional cuidador, aquele que se propõe a iluminar um caminho. Se você ainda não tem a luz, mas você pode acender o fósforo, você pode acender o lampião, você pode acender a lanterna. É aquele que estende a mão ao caído. Não só ao caído das dores físicas, mas ao caído das dores da alma. O caído moralmente. O que se perdeu nas malhas tenebrosas do crime. E estender a mão não é ser conivente com o erro. Existem várias formas de estender a mão. E é profissional, é o médico também, aquele que se dedica profissionalmente aos cuidados da saúde. Lembrando que Dr. Bezerra de Menezes diz que o diploma do médico espírita pertence a Jesus. Isso também se estende ao psicólogo, ao enfermeiro, a todos nós que temos um conhecimento dos ensinamentos de Jesus. O nosso diploma pertence a Jesus, porque ele é uma ferramenta de aprendizado. E Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, vai dizer que se os médicos são mal sucedidos tratando a maior parte das moléstias, é que tratam o corpo sem tratarem a alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte dela passe bem. Então, na postura, no lugar de cuidador, profissionalmente ou não, nós precisamos olhar para a alma do indivíduo. É isso que falou São Luís, é isso que falou Kardec, é isso que falou Jesus, quando ele disse que os sãos não precisam de médico. O que queremos, então? Tratarmos doença ou sermos seres saudáveis? Porque se é só tratar doença, tem medicamento alopático, homeopático à vontade. Agora, se queremos ser saudáveis, nós precisamos mudar de posturas. Sabendo que não se muda de postura de um dia para outro. Nós somos um equipamento cheio, complexo, um equipamento muito delicado, cheio de estruturas, mas nós não somos um computador que aperta a tecla Del e aí deleta o que há de errado, e aí a gente aperta Enter e coloca para dentro de nós tudo o que é bom. A perfeição é meta, mas ela é meta a ser atingida encarnação após encarnação, o que não significa que a gente vá sentar na preguiça. Então, é sobre o coração, é sobre a alma, que nós precisamos tocar, que nós precisamos fazer com que o conhecimento desça do cérebro e venha se alojar aqui. Porque só a letra não é suficiente para transformar os corações nem a humanidade. Porque se cada um de nós se transformar, com certeza nós transformaremos o mundo. Nós mudaremos a face do planeta. E, para isso, Jesus nos convida que a gente quebre as correntes que nos amarram, que nos aguilhoam. As correntes do orgulho, as correntes da vaidade, as correntes da leniência, da dificuldade de dar o primeiro passo.
Porque o impossível só vai ser impossível se a gente não tentar. Então, nós precisamos quebrar essas correntes. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o belo, porque em tudo na natureza, a beleza já está dito lá no Livro dos Espíritos. Tudo que Deus fez é belo. E se a gente volta o nosso olhar para o belo, com certeza, nós estaremos absorvendo bons fluidos e mudando o rumo dos nossos pensamentos. Nós precisamos não perder de vista que nós somos um grãozinho de areia neste concerto que é o universo. Mas nós somos um grãozinho de areia que toca uma música. E que nós precisamos desta harmonia para que a música que a gente toque esteja harmônico com a grandeza que é dessa obra divina. E que nós, nem por sermos esse grãozinho de areia, dentro desta grandeza que é o universo, nós somos menos importantes do que qualquer astro e qualquer grandeza que exista. Porque nós somos tão filhos de Deus quanto qualquer espírito puro de que a gente tem notícia. Apenas nós estamos um pouco atrás na nossa caminhada. Mas, se nós formos persistentes, nós chegaremos lá. Porque Ele, o governador do planeta, assim como foi jantar na casa de Mateus, porque os sãos não precisavam de médico, mas os doentes, ele continua até hoje de braços abertos para nos acolher, para nos dar saúde. Que haja muita paz e muita saúde em nossos corações. E, mais uma vez, as minhas desculpas pelas atrapalhadas de hoje.